Olá, meus queridos, meus amados, graça e paz a todos vocês. Meu nome é José Costa, para quem ainda não me conhece, e eu estou aqui para trazer uma mensagem ao seu coração. E eu creio que essa mensagem vai ajudar você quando você entender quem você verdadeiramente é em Cristo, segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Hoje nós vemos muitos cristãos que não estão conseguindo viver uma vida de vitória porque ainda não se acharam ou não se identificaram em Cristo. Quando você se identificar, quando você descobrir a sua identidade, você vai ter uma vida nova, você vai ter uma vida segundo os padrões daquele que verdadeiramente está em Cristo Jesus. Bom, para que a gente possa entender quem nós somos em Cristo, para que a nossa verdadeira identidade em Cristo possa ser compreendida, nós precisamos ilustrar. Eu vou fazer uma ilustração, então eu vou usar aqui 3 copos vazios, né? Então nós temos aqui 3 copos vazios. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou ensinar para você aqui, certo? Aleluia! Deixa eu só subir um pouquinho essa plataforma para que vocês possam ter uma visão melhor a respeito disso, né? Deixa eu subir só mais um pouquinho, acho que aqui tá bom. Isso. Já dá para ver, né? Então nós temos aqui 3 copos vazios. Esses 3 copos vão estar representando o ser humano. O ser humano, ele é composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então, os 3 são 3 partes. As 3 partes do ser humano formam o ser humano. Então, o ser humano é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. O espírito é a verdadeira pessoa, que é a parte eterna do homem. Então, o espírito é a parte, é o eu verdadeiro, né? É o que sempre vai existir. Então, quando o corpo morre, o espírito continua existindo para todo o sempre. Ou seja, o espírito nunca deixará de existir. A alma é a parte do ser humano onde está as razões, os sentimentos, as emoções, onde é formada a personalidade, o caráter, a índole. Então, tudo o que diz respeito à questão de sentimentos, de emoções, da razão, está na alma. A mente também faz parte da alma, né? A mente está relacionada à alma. Então, é através da alma que nós pensamos, raciocinamos, é através da nossa alma que nós temos os sentimentos, como alegria, tristeza, ansiedade, preocupações, tudo isso está relacionado à nossa alma. E a alma é algo que nós possuímos. Porém, nós não somos alma, nós somos espírito. Eu sou espírito, eu possuo uma alma, onde reside as minhas emoções, os meus sentimentos, onde é formado o meu caráter, a minha personalidade, a minha índole, está na minha alma. E eu habito em um corpo. O corpo, ele é a parte física, onde nós temos contato com esse mundo físico. Podemos dizer que o corpo é a parte terrena, porque o corpo foi feito do pó da terra. E diz a palavra que do pó da terra, veio do pó e do pó retornará, como está escrito na palavra do Senhor. Então, o homem é espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo, correto? Muito bem. Então, já deu para entender que o homem não é uma coisa só, né? São 3 partes que se fundem, só que são 3 partes distintas que se fundem, que parecem uma coisa só, mas não é. O homem é espírito, possui a alma e habita em um corpo. Bom, vamos falar do espírito primeiro. O espírito do homem é a parte que Deus sopra, quando Deus forma o corpo do homem, né, do pó da terra, ele sopra nas suas narinas e ele recebe o fôlego de vida. Ou seja, a palavra fôlego vem de pneuma. Pneuma refere ao espírito. Então, quando Deus sopra nas narinas do homem, ele dá o espírito, porque um corpo sem o espírito ele está morto. Um corpo sem espírito ele não vive. Então, Deus criou o homem do pó da terra, o corpo. Então, o corpo humano ele é da terra, mas o espírito não é da terra. O espírito vem de Deus, vem de dentro de Deus. Por isso que quando Deus ele cria o homem, ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o espírito veio de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então, o espírito é a parte eterna, por isso que é semelhante a Deus. Deus é eterno. E o espírito que Deus dá torna-se também eterno. Bom, antes que Adão cometesse o pecado, o espírito do homem, assim como também a sua alma e o seu corpo, eram imortais, né? O espírito é imortal. E o corpo também é imortal. Porque sem o pecado não há morte.
Porque o que trouxe a morte ao mundo foi o pecado. Através do pecado que entrou no mundo, a morte passou a existir. Deus havia dito ao homem que ele poderia comer dos frutos de todas as árvores que estavam no jardim, menos uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse assim: se comerdes do fruto dessa árvore, certamente morrereis. Então, antes do pecado, não existia a morte. Como o homem pecou e ele comeu do fruto da árvore, então ele morreu. Só que, uma coisa interessante que precisamos entender é o seguinte: após Eva e Adão comerem do fruto da árvore, eles não caíram duro no chão. Então, o que aconteceu quando Adão pecou? Presta atenção, quando Adão pecou, o espírito dele perdeu a vida. Ou seja, a morte veio ao espírito de Adão. Em que sentido? Não no sentido de que ele deixou de existir, porque morte, gente, não significa o fim. Morte não significa que não existe mais. Não. A palavra morte, ela significa separação. Então, por exemplo, quando uma pessoa morre, fisicamente falando, o que aconteceu, na verdade? O espírito separou do corpo, o espírito e a alma. Isso é morte, separação. Então, o espírito e a alma continuam existindo. O corpo, que foi separado do espírito, não tem mais vida. Então, ele vai virar pó. Então, o que aconteceu com o espírito do homem quando ele pecou? O espírito do homem perdeu a comunhão com Deus. O espírito do homem ficou separado de Deus. Havia uma glória que cobria o homem, o Adão. Havia uma glória. Por isso que diz a palavra que eles estavam nus e não se envergonhavam. Sabe por que eles não se envergonhavam? Porque a glória cobria a nudez deles. Eles não tinham vestes. A Bíblia fala que eles estavam nus porque eles não tinham vestes. Porque havia uma glória que estava cobrindo eles. Mas quando o homem peca, essa glória é removida. E a nudez é exposta. E aí eles ficam envergonhados e pegam folhas de figueira para cobrir as partes íntimas. Então, a morte espiritual não é que o espírito deixou de existir. Não é isso. O espírito continua existindo porque o espírito é eterno. Porém, quando o homem peca, a vida de Deus é tirada do homem. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que essa garrafa de água aqui seja Deus. Só estou dando um exemplo, uma ilustração, tá? Para vocês entenderem. Então, suponhamos que esta garrafa de água seja Deus. E Deus, ele é vida. Ele é vida. Então, o que ele fez? Quando ele criou o homem, primeiro ele criou do pó da terra, né? E aí ele sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Então, Deus deu o quê? Ao espírito do homem, deu da sua própria vida. Então, o homem, Adão, antes do pecado, ele tinha no espírito dele a própria vida de Deus. E a glória de Deus o vestia. Ele era revestido da glória. E ele tinha a própria vida de Deus no seu espírito. Quando o homem pecou, sabe o que aconteceu? Ele perdeu essa vida. O espírito continua existindo, mas a vida de Deus que estava dentro dele foi perdida. Por isso que isso é chamado de morte espiritual. A vida de Deus que estava no espírito do homem perdeu. Então isso é uma morte. O homem ficou separado de Deus. Ele perdeu a vida de Deus. Mas o espírito continua existindo normalmente. Porém, sem a vida de Deus. E a vida de Deus, ou seja, Deus, ele é glorioso. Aonde Deus está, há uma glória. Pelo fato da vida de Deus estar no homem, então, a vida de Deus no espírito do homem o revestia de uma glória. Então, quando ele perde a vida de Deus, ele perde também a glória. E acabou-se. Foi-se a glória, né? Muito bem. Então, agora, o homem, ele continua sendo espírito, alma e corpo depois do pecado. Só que o espírito perdeu a sua essência. Perdeu a comunhão com Deus. Antes do pecado, o homem tinha domínio sobre a sua alma. Tinha um governo da sua alma e do seu corpo. Porém, quando ele peca, perdendo a vida de Deus, o espírito ficou como que sem expressão. Porque o espírito sem a vida de Deus, o espírito sem Deus, sem a vida de Deus, ele está morto. Ele existe, mas ele está morto. E aí o que acontece quando a pessoa está vazia, sem Deus? O espírito não tem a vida de Deus. O que acontece? Bom, essa pessoa não tem mais contato com nada espiritual? Não pode ter. Quando ela está vazia e ela começa, por exemplo, a buscar coisas relacionadas às questões espirituais,
ela pode ser cheia nesse vazio que ela tem, mas não do Espírito de Deus. Ela pode começar a ser cheia de uma outra natureza, que é a natureza do pecado, que é a natureza de Satanás. Então, por isso que muitas pessoas se envolvem com questões religiosas e que muitas vezes praticam o ocultismo. Então, o espírito dela fica cheio dessas coisas. Ou seja, ela começa a ter contato com o mundo espiritual, mas sem a vida de Deus. Então, ela tem algo dentro dela que faz com que ela se envolva com o mundo espiritual, mas por uma ação demoníaca. Por uma ação demoníaca. Ou quando a pessoa não se envolve com nada espiritual, então o espírito dela fica sem expressão nenhuma no mundo espiritual. Então podemos dizer que uma pessoa que não se envolve com o ocultismo, com coisas relacionadas a questões espirituais, então ela só é alma e corpo. O espírito está ali, é a verdadeira pessoa, só que sem nenhuma expressão no mundo espiritual. Então ela só é alma e corpo. Então uma pessoa que não se envolve com coisas espirituais, sem a vida de Deus, ela é almática. Então ela vive de acordo com as suas emoções, de acordo com os seus sentimentos, ou seja, ela é governada pela sua alma. Ela é governada por aquilo que ela sente, por aquilo que pelas suas emoções, ela é governada pelos seus sentimentos, ela é governada pelos seus próprios desejos, segundo a sua alma. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Agora, o que acontece quando uma pessoa ela ouve o Evangelho e crê no Evangelho e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Muito bem. Antes dela aceitar Jesus, ela é uma pessoa sem Cristo, sem Deus. Então ela está vazia. Então deixa eu só trocar aqui, colocar esse copo vazio. Então uma pessoa sem Cristo é uma pessoa vazia. Ela não tem Deus. Não tem a natureza de Deus. Ela é uma pessoa vazia. Só que dentro dela, no espírito, na alma dela, habita o quê? O pecado. Ou seja, ela é vazia de Deus, mas cheia de pecado. Quando ela ouve o Evangelho e crê na obra redentora e salvadora de Jesus Cristo, e ela recebe a Jesus Cristo como Salvador, sabe o que Deus faz? Deus não reforma o espírito. Deus cria um novo espírito. Então, esse espírito aqui, onde o pecado habitava, esse espírito realmente ele deixa de existir. Por quê? Porque Deus agora gera um novo espírito. Só que olha só que coisa interessante. Na criação lá no Gênesis, Deus ele soprou nas narinas e deu ao homem fôlego de vida, o espírito, pneu, o espírito. Só que no novo nascimento, aleluia, isso é tremendo, isso traz alegria no coração. No novo nascimento, Deus fez mais do que isso. No novo nascimento, Ele gera um novo espírito. E se Ele gera, isso significa o quê? Significa que aquele que é gerado por Deus torna-se filho legítimo de Deus, como Jesus é. Jesus, quando Ele foi gerado no ventre de Maria, Ele tornou-se o unigênito do Pai, porque Ele foi gerado pela semente de Deus, não de José, o marido de Maria, o noivo de Maria, né? O José só coabitou com Maria depois que Jesus nasceu. Mas antes de Jesus nascer, ele não coabitou com ela. Então, ele era noivo dela. E a Maria, ela ficou grávida ainda virgem. E no ventre dela foi gerado da semente de Deus. Então, Jesus nasceu sendo legítimo filho de Deus e também filho do homem, pelo fato de ele ser gerado em uma mulher. Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus ele morre na cruz, porque quando ele vai à cruz, ele toma sobre si os nossos pecados. E como a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e como os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, então ele morreu a nossa morte. Então Jesus ele passou por isso, ele morreu a nossa morte. Mas diz a palavra que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele é ressuscitado dos mortos, ele é gerado por Deus novamente. Então ele nasce de novo. Jesus foi o primeiro a nascer de novo. Por isso que ele é chamado de, hoje, depois disso, depois da sua ressurreição, ele é chamado de o primogênito. Antes não. Quando ele foi gerado no ventre de Maria, ele era chamado de o unigênito do Pai. Unigênito significa filho único. Mas quando ele ressuscita, ele é gerado pelo próprio Deus. Ele nasce de Deus. E ele se torna o primeiro filho gerado por Deus. Então ele se torna o primogênito, o primeiro filho gerado por Deus. Aleluia! Irmãos, isso é tremendo, isso é profundo.
Então, quando um pecador vazio, sem vida, mas cheio de pecado, ele ouve o Evangelho e crê, então Deus, ele gera um novo homem. O próprio Deus gera um novo espírito. Aleluia. Em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí diz assim, ó, filhos gerados, não da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Então olha só que coisa linda. Quando nós nascemos de novo, depois de crer no Evangelho, Deus, ele nos gera nele. Nós somos gerados em Deus, como Jesus foi na sua ressurreição, assim também nós. Então nós nos tornamos filhos gerados. É um novo espírito, não é o mesmo espírito, não é um espírito reformado, melhorado. Não, é um novo espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E quando nós somos gerados em Deus, sabe o que acontece? Lá no início, quando Deus sopra nas narinas e dá ao homem o fôlego de vida, ele recebe a vida. Ele recebe a vida de Deus, a natureza de Deus, torna-se semelhante a Deus. Mas o novo nascimento, Deus faz muito mais do que isso. Aleluias! O que Deus faz? Ele não somente nos dá da sua própria vida, no novo espírito recriado, mas muito mais do que isso. O que acontece é isso. O nosso espírito está cheio da vida de Deus, o nosso espírito tem a natureza de Deus, só que mais do que isso, sabe o que Deus faz? O próprio Deus se une ao nosso espírito. Olha só o que acontece hoje. O próprio Deus se une ao nosso espírito. Opa, deixa eu colocar aqui, nesse outro foco aqui. Aqui está o nosso espírito, cheio da vida de Deus. Deus nos deu da sua vida, da sua natureza, mas mais do que isso, Ele próprio, em seu espírito, vem e se une ao nosso espírito e nos tornamos um com Ele. Não era assim com Adão. Adão, ele tinha a vida de Deus no seu espírito, ele tinha a natureza de Deus e a glória de Deus o cobria. Mas no novo nascimento em Cristo, nós temos novamente o que Adão tinha, mas muito mais do que isso, o próprio Deus vem no nosso espírito e se funde ao nosso espírito. Pastor, onde está escrito isso? Vai aparecer aqui, tá? Vai aparecer. Aonde está escrito. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. O que se une ao Senhor é um. Aquele que une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós somos filhos gerados por Deus, recebemos a natureza do próprio Deus, e o Espírito de Deus vem e se funde ao nosso espírito. Oh, aleluia! Então agora nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Só que nós somos um espírito fundido, ou seja, nós somos um espírito aonde o Espírito Santo habita. Ou seja, é o Espírito Santo e o nosso espírito. Então o Espírito Santo, por isso que o nosso corpo é chamado de o templo do Espírito Santo. Por que o nosso corpo é chamado do templo do Espírito Santo? Porque o nosso espírito habita no nosso corpo, mas o Espírito Santo está fundido, está amalgamado ao nosso espírito. Então olha só que privilégio. Aleluia. Bom, então até aqui vocês entenderam, né? E uma vez, entenda bem, uma vez que o Espírito Santo está amalgamado ao nosso espírito, então isso significa o quê? Significa que Satanás não tem mais poder sobre o espírito do homem recriado em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte. Você vê que quando Adão pecou, a morte entrou no espírito de Adão e apagou o espírito dele. Agora em Cristo Jesus isso é impossível de acontecer. Isso é impossível. Impossível. Não tem nada, absolutamente nada que possa apagar o espírito. Por quê? Porque Deus não somente deu ao nosso espírito em Cristo a luz, a vida, a natureza, mas fez com que o Espírito Santo se amalgamasse ao nosso espírito. Então, para que algo pudesse tocar, ou melhor, antes que algo toque no nosso espírito, primeiro tem que tocar no Espírito de Deus. E no Espírito de Deus ninguém toca. Então Satanás não tem mais poder sobre o nosso espírito, a morte não tem mais poder sobre o espírito, porque a vida e o próprio Deus, que é a vida, está fundido, amalgamado em nosso espírito. Então nós podemos dizer que por causa disso, Deus tornou o nosso espírito perfeito, completo. Aleluia! Oh, glória! Então não há mais como o espírito morrer agora. Antes, o espírito de Adão morreu ao pecar, porque
ele tinha apenas a vida de Deus. Mas agora, nós em Cristo Jesus, nós temos o próprio Deus. Em Adão, ele soprou apenas o fôlego dele, uma parte dele. No novo nascimento, Deus ele vem como um todo. Deus ele vem através do seu Espírito e se funde ao nosso Espírito. E isso é algo que não tem como revogar, não há como separar. Uma vez que o Espírito Santo está amalgamado ao nosso Espírito, não tem mais como separar isso. O Espírito Santo jamais vai se separar do nosso verdadeiro nosso homem espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz, por isso que Jesus falou: nunca jamais te deixarei, nunca te desampararei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Por quê? Porque uma vez unido o Espírito de Deus ao nosso Espírito, se tornam um. Então, se a morte tentar atingir o nosso Espírito, não vai conseguir, porque a morte não pode atingir Deus. A morte não tem poder sobre o Espírito Santo, não tem poder sobre Deus. E como Deus, o Espírito Santo está no nosso Espírito, então nem morte, nem diabo, nem nada. E aí é onde está escrito lá em Romanos, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada absolutamente poderá nos separar. Por quê? Porque nós nos tornamos um com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então agora nós somos, em Cristo Jesus, filhos, amados, justificados. Nós temos a própria essência de Deus, o Espírito de Deus está aqui, amalgamado, se tornou um com o nosso Espírito. Mas a alma, veja bem, no novo nascimento a alma, ela não é recriada, ela não nasce como o Espírito nasceu, ou seja, Deus gerou o Espírito, mas não a alma. Então a alma continua a mesma. O corpo também continua o mesmo, não muda, o corpo continua. Muito bem, então vamos lá para a gente entender. Por que tem muitos crentes que vivem com problemas? Por que tem muitos crentes que não estão vivendo em vitória? Sabe por quê? Porque em relação ao Espírito já está tudo resolvido, né? Tudo resolvido. O Espírito está em Cristo, o Espírito está assentado nos lugares celestiais em Cristo, o Espírito tem a própria essência de Deus, o Espírito de Deus habita nele, tudo perfeito, como Jesus diz, o Espírito está pronto, então não tem mais nada que fazer, não ficou faltando a cereja para colocar em cima do bolo, não, o Espírito está pronto, mas a alma não está pronta. Agora a alma, que é a sede da razão, a sede das emoções, a sede dos sentimentos, onde foi formado o nosso caráter, a nossa personalidade, ela agora precisa de uma transformação. O Espírito não precisa de transformação, porque ele nasceu de Deus. O que acontece no nosso Espírito após Cristo, após receber Cristo, é crescer, é amadurecer, né? Porque nós nascemos de Deus como bebês, e nós vamos crescendo, então o Espírito cresce até chegar à fase adulta. A alma, ela precisa ser transformada. Por quê? Porque enquanto nós estamos no mundo, o que acontece? Existe no mundo uma cultura. E muitas vezes essa cultura, ela pode ser uma cultura até mesmo maligna. Então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Então, enquanto estamos no mundo, o que o mundo está fazendo? Está inserindo na nossa alma a cultura do mundo. Então, a cultura do mundo, ela vai despejando na nossa alma as coisas relacionadas ao mundo. A religião, né? Os conceitos mundanos, as doutrinas de homens, as tradições, né? Então, tudo que é do mundo vai sendo despejado na nossa alma, né? As ideologias. Tem muita ideologia que não é cristã. Então isso tudo vai sendo despejado na nossa alma, sendo despejado. E à medida que a nossa alma vai sendo cheia da cultura mundana, então isso vai afetando o nosso comportamento, vai moldando o nosso caráter, a nossa personalidade, de acordo com as ideologias que é infundida na nossa alma, na nossa mente. Então, de acordo com aquilo que nós somos doutrinados, a tendência é de nós seguirmos o fluxo, né, daquilo que a gente foi ensinado, daquilo que a gente foi doutrinado. Mas agora, em Cristo Jesus, nós precisamos nos esvaziar dessas coisas do mundo. Precisamos nos esvaziar. Então vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo, que isso aqui seja o mundo. E aqui está, aqui dentro, a cultura do mundo. Religião, ideologias, conceitos. Então nós precisamos pegar agora e esvaziar de tudo isso. Só que esse esvaziar, irmãos, como que acontece? Ele não acontece dessa forma como eu estou fazendo, não. Tá?
Não é dessa forma. Como que nós esvaziamos a nossa mente? Na verdade, não é esvaziar, é trocar, é mudar o pensamento, os conceitos, a ideologia. Então, antes, a nossa mente, a nossa alma, a nossa mente estava cheia da cultura e da ideologia do mundo. O que nós precisamos fazer agora, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que aqui seja a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui o mundo com a sua cultura. Enquanto nós éramos no mundo, o mundo estava enchendo a nossa mente com o conceito e as ideologias. Então, o que nós precisamos fazer agora? Agora nós precisamos nos encher da cultura do reino de Deus. Nós precisamos encher a nossa mente com aquilo que é a verdade, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama. Então, à medida que a gente vai ouvindo a palavra, estudando, meditando, então nós vamos trocando, mudando, transformando a nossa mente. E uma vez que a nossa mente ela está cheia da palavra, então a palavra de Deus na nossa mente vai começar a transformar. E o que é essa transformação? Essa transformação vai acontecer no nosso caráter, na nossa personalidade e na nossa índole. Então nós vamos começar a crer da maneira certa, nós vamos começar a pensar da maneira certa. Os nossos pensamentos eles vão estar direcionados às coisas do Espírito, não mais às coisas da carne. Por quê? Porque através da palavra nós vamos recebendo aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que nos conecta com o Espírito, que é onde habita o Espírito de Deus. Então uma mente cheia da palavra é uma mente conectada ao Espírito. Uma mente vazia da palavra é uma mente conectada com a carne, conectada com o mundo, conectada com as ideologias do mundo. Então, o que tem que acontecer na nossa mente? É aquilo que é chamado de metanoia. Metanoia, transformação, mudança de mente, que é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento não acontece aqui no Espírito. Sabe por quê? Porque o pecado, ele não mais tem acesso ao Espírito, assim como o diabo, a morte, não tem mais acesso. O pecado, ele fica ligado à mente e à carne, mas não mais ao Espírito. Então, quando nós estamos vazios da palavra, então a nossa mente ela não consegue entender as coisas do Espírito, ou se conectar ao Espírito, ela acaba se ligando à carne. Por isso que tem muitos crentes que são carnais. E por que são carnais? Porque eles não enchem a mente com a palavra, e o que transforma a vida de um crente é a palavra na mente, na alma. Entendeu? Porque o Espírito em Cristo Jesus, agora em Cristo Jesus, onde o Espírito Santo habita, precisa governar sobre a alma e sobre o Espírito. Mas se a sua alma ela está cheia das coisas do mundo, então ela não vai conseguir ter uma sintonia, ou ela não vai conseguir se unir ao Espírito, e o Espírito não vai governar a alma. Quem vai governar a alma é a carne. Por isso que é chamado de cristão carnal. O que é um cristão carnal? É um cristão que é governado pela sua alma, não transformada. Então o que acontece? Ele vive pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Ele é governado por isso. É um cristão governado por isso. Mas ele perdeu a salvação? Não, ele não perde mais a salvação, porque a própria vida de Deus está dentro dele. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo em mim é a esperança da glória da salvação. Aonde Cristo está, então ali há vida, e a vida é eterna. Por isso que Paulo disse assim, não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então agora essa vida que está aqui no nosso espírito, não é mais a nossa está lá guardada, escondida em Deus, conforme diz Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mas essa vida que está aqui no nosso espírito é a própria vida de Deus, é a Zoe. Essa vida que está aqui no nosso espírito é a Zoe. É a própria vida de Deus e é o próprio Deus no seu espírito habitando aqui. Então não tem como perder salvação, porque a salvação está relacionada ao espírito e não à alma, e nem ao corpo. Então o que acontece? O arrependimento, ele é a mudança de mentalidade. O que é arrependimento? É crer, deixar de crer da forma errada para passar a crer da forma correta. O que é arrependimento? É mudança de curso, de direção. Eu antes estava seguindo a minha carne, a minha vontade, os meus desejos, mas agora, pela palavra de Deus, eu estou agora voltando para o Espírito. Isso é arrependimento autêntico, verdadeiro. O resto é remorso. Esse negócio de, eu pequei, Deus me perdoa, e colocar de joelho, perdoa, e confessando o pecado, tudo bem, não estou dizendo que isso é errado, pode fazer, vai dar um alívio momentâneo, mas logo você vai estar tropeçando e caindo novamente. Aí fica aquela coisa viciosa. Porque se você não mudar de curso, se você não mudar a sua mente, você vai pedir perdão. Claro que Deus sempre vai te perdoar, porque na verdade Ele já te perdoou em Cristo Jesus, há 2000 anos atrás, já perdoou. Então, antes de você pedir perdão, você já estava perdoado. Mas para a sua consciência ficar aliviada, então você vai, ajoelha, pede perdão, faz um jejum, tal, confessa, beleza, recebe um alívio.
mas logo você vai estar caindo de novo. Se não for no mesmo pecado, é um outro. Por quê? Porque a sua mente está mais voltada para a carne do que para o espírito. Você não está sendo alimentado naquilo que tem a própria essência, natureza, vida, santidade de Deus, que é o seu espírito. Então uma mente, uma alma ligada à carne vai viver segundo a carne. Então o que é arrependimento? Ficar pedindo perdão? Pode até pedir, mas enquanto a sua carne estiver voltada para as coisas do mundo, da carne, então você vai viver caindo e vai ficar pedindo perdão, e Deus, né, Ele já te perdoou na verdade, mas você não cresce, você não desenvolve, você não consegue vencer as tentações, você não consegue vencer a sua carne. Então o que é o arrependimento biblicamente falando? É isso aqui, ó. Você deixar de seguir a sua carne, é você deixar, tirar o governo da sua carne e você entregar o governo da sua alma, não mais para a sua carne, mas você entregar o governo da sua carne para o Espírito. Um crente governado pelo Espírito, ele não mais cai em tentação, na carnalidade, no mundanismo, porque agora ele está sob o governo, a alma dele está sob o governo do Espírito. Mas para que você possa entregar o governo da sua alma ao Espírito, você precisa estar cheio da palavra, cheio da palavra. Por isso, se você não lê, se você não medita, se você não ouve a palavra, você não vai conseguir fazer essa ligação. Ou seja, você não vai conseguir entregar o governo da sua alma ao Espírito. Porque o Espírito só pode governar a sua alma se a sua alma estiver cheia da palavra. Porque o governo do Espírito sobre a alma só pode acontecer por meio da palavra. Sem a palavra não tem como o Espírito governar a alma. Sabe por quê? Porque uma alma cheia das coisas do mundo, ela não vai entender o Espírito. Por isso que Paulo diz que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus porque ele parece loucura e não pode discerni-las. Então, um crente carnal que tem a sua mentalidade voltada para a carne, ele não vai conseguir ser governado pelo Espírito, porque as coisas do Espírito ele não vai conseguir discernir. Por exemplo, um crente carnal ele pensa assim, para que ficar orando todo dia? Não precisa orar todo dia não. Para que ir na igreja? Não, a gente serve a Deus em casa mesmo. Para que jejuar? Ou seja, as práticas espirituais que são saudáveis, que nos fortalecem, ele ignora. Por quê? Porque ele está vivendo, ele está sendo governado pela sua natureza carnal. Então ele acha que, não precisa ficar orando, ler a Bíblia, não precisa ficar lendo a Bíblia todo dia, né? Entendeu? Então assim, ele não tem muito interesse nas coisas espirituais, essa é a verdade. Essa é a verdade, ele não tem interesse. Ele não dá relevância nas coisas que deveriam ser primazia na vida dele. Então o que é o arrependimento? A Bíblia diz que a bondade de Deus, a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Quando você começa a entender as coisas, você começa a se entristecer, mas é aquela tristeza gerada por Deus para te levar ao arrependimento. E aí você entende, poxa, Deus tem que parar de viver essa vida segundo os padrões do mundo. Então eu vou começar a mudar a minha forma de crer, a minha forma de pensar. E aí você começa a se voltar para o Espírito. E aí, irmãos, vocês vão começar a experimentar uma transformação. Porque agora, cheio da palavra, entendendo as coisas espirituais, entendendo a vontade de Deus, você vai começar a entregar o governo da sua alma para o Espírito. E uma vez que o Espírito passa a ter o governo da sua alma, e pelo fato da sua alma estar cheia da palavra, então agora, você não será mais um crente carnal. Você vai ser uma pessoa governada pelo Espírito, ou seja, espiritual. E isso vai fazer com que o seu corpo também tenha benefícios desse governo espiritual. Você vai perceber que o seu corpo ele não vai sofrer mais. Porque o que afeta o nosso corpo? Dependendo do que você tem muito na sua alma, vai refletir no seu corpo. Por exemplo, se você é uma pessoa muito preocupada, muito ansiosa, então isso vai afetar o teu corpo. Vai disfuncionar o seu corpo, ou seja, vai desequilibrar, vai trazer um desequilíbrio no seu organismo. Então muitas pessoas têm na sua alma, por exemplo, ódio. O ódio afeta negativamente o corpo. Muitos na sua alma têm raiz de amargura. Vai trazer consequências para o seu corpo. Mas isso é porque você está sendo governado pela sua alma. Então você está com ciúme, você está com inveja, você está com ira, você não quer perdoar, você está ansioso, você está preocupado. Então isso tudo vai afetando negativamente o seu corpo. Quando você começa a transformar a sua mente pela renovação da palavra, renovando pela palavra a sua mente, e você vai entregando a sua alma ao governo do Espírito, então quando o Espírito ele tem um governo da alma, então o Espírito ele limpa a alma, ele remove a raiz de amargura. Em lugar de preocupação você vai ter confiança, paz.
Você não vai ficar mais ansioso por nada, porque você sabe que o Espírito governa e ele governa muito bem. E isso vai fazer com que o seu corpo obtenha os resultados de uma alma sarada, de uma alma sarada, uma alma onde não tem mais sobrecarga, peso de preocupações, de ansiedade, de medo, de insegurança, de inveja, aonde essa alma agora ela é uma alma pura, perdoadora, não guarda mais ressentimentos. Então isso vai trazer benefícios para o seu corpo. Você vai perceber que o seu corpo vai começar a responder, vai encontrar um equilíbrio. E aí então agora, o seu espírito governa a sua alma, e a sua alma, ela produz efeitos benéficos para o seu corpo. E aí é onde você tem a longevidade de vida referindo ao corpo. Ao espírito, a vida é eterna. Mas você pode ter longevidade de vida no corpo se a sua alma estiver muito bem estabelecida em Deus, no Espírito, cheio da palavra. E um crente com a mente renovada, ele passa a entender quem ele é em Cristo. Começa a ter o discernimento. Ele vai entender que agora ele é filho de Deus, ele é amado, e que ele possui autoridade. Por quê? Porque o nosso espírito está numa posição exaltada, acima de todo principado, poder, dominador. O nosso espírito está junto com Cristo, porque é isso que diz a palavra, que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo fomos assentados. Nós estamos assentados juntamente com Cristo à direita do Pai. Então, nós estamos posicionalmente em um lugar de honra, de autoridade. Essa autoridade de Cristo, quando Jesus, após ressuscitar, ele disse assim: "Me dava toda a autoridade no céu e na terra", foi delegada aos filhos de Deus. Então nós somos autoridades. Nós temos autoridade no céu e na terra. Como assim, pastor? Porque olha só, gente, Jesus fez uma oração dizendo assim: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu". Olha, então a vontade de Deus é que aqui na terra seja feita a vontade dele como é feita lá no céu. Ora, se Jesus orou para que a vontade do Pai fosse feita aqui na terra como é feita no céu, como que a gente imagina que a vontade de Deus vai ser feita aqui? E quem é que consegue fazer com que o céu, a cultura celestial, a vontade do Pai seja feita aqui na terra? Através de quem? É através dos filhos. Sabe por quê? Porque Jesus entregou a chave dos céus nas mãos da igreja. Não, pastor, é de Pedro. Pedro, ele apenas representava. Ele representa a igreja. Ele foi o primeiro apóstolo, né? Então, quando Jesus entrega a chave dos céus, do reino dos céus nas mãos de Pedro, na verdade ele estava entregando para a igreja, porque Pedro representa, no caso ali, a igreja. Ele foi o líder dos apóstolos, a igreja começou a partir dali. Então, nós temos a chave para trazer o céu à terra. Então, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo e o que nos pertence por direito, porque nós somos filhos, e se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, então tudo aquilo que é do Pai é nosso. Então, no céu tem alguém doente? Não. No céu é um lugar onde todos são saudáveis. Então, eu posso reivindicar a saúde para mim aqui. Mesmo estando nesse corpo, que a Bíblia diz que vai se definhando, o espírito se renova, mas o corpo se define, ou seja, ele envelhece. Mas eu posso envelhecer com saúde. Moisés não morreu com 120 anos, ele morreu doente. A Bíblia não diz que ele morreu doente. Morreu com vigor. Nem os seus olhos enfraqueceram, né? Então, às vezes, a gente vacila um pouco na fé. Por quê? Porque nós temos o direito de reivindicar vitalidade para o nosso corpo físico. Enquanto ele vai envelhecendo, nós podemos envelhecer de forma saudável. O corpo envelhece, mas uma coisa é envelhecer, outra coisa é adoecer. Eu posso envelhecer sem adoecer. Porque muitos falam assim: as doenças, elas aparecem, elas são comuns de acordo com a idade. Você vai ficando velho, as doenças vão aparecendo. Mas se fosse assim, então todas as pessoas que são crianças, jovens, adultos, era para não ficar doentes. E nós sabemos que tem crianças que morrem com doença, adolescentes morrem com doença, adultos morrem com doença. E tem casos também de pessoas que passaram dos 100 anos e não morreram doentes, morreram de velhice. Então o que nós precisamos entender é, a partir do momento que nós nos identificamos em Cristo, sabemos que nós agora temos uma nova natureza, o Espírito de Deus habita em nós, e se nós entregarmos o governo da nossa alma para o Espírito, então, uma vez o Espírito governando a nossa alma, nós não vamos ser guiados mais por sentimentos. Então, a raiva não entra mais no nosso coração, a ira, a inveja, a não ser aquilo que seja santo, porque Deus também, ele fica irado, mas aquela ira santa. O que eu estou dizendo não é aquela ira maligna. Por exemplo, na questão
do ódio. Você pode até ter ódio, porque é um sentimento, mas você tem que ter ódio daquilo que Deus tem. A Bíblia diz que Deus tem ódio. E Deus tem ódio do quê? Deus odeia a iniquidade, também tem que odiar a iniquidade. Deus odeia o pecado, também tem que odiar o pecado. Então, quando eu entrego o governo da minha alma para Deus, então os sentimentos da minha alma não vai ser segundo a minha carne, mas vai ser segundo o Espírito. Então, se eu tiver tristeza na minha alma, vai ser a tristeza do Espírito. Aí, nesse caso, seria a compaixão. Eu fico triste porque eu sinto a compaixão do Espírito, por isso a minha alma entristece. Mas é por causa de uma compaixão. Como Jesus se compadeceu de Jerusalém, chorou, se compadeceu lá na morte de Lázaro, não por causa de Lázaro, mas por causa dos judeus. É uma tristeza que é conforme a de Deus. Então a gente pode sentir o ódio de Deus também, mas é o ódio por aquilo que Deus odeia. E Deus não odeia os homens. Então você não vai odiar mais os homens, mas você vai odiar aquilo que está causando opressão na vida dos homens, que é o diabo, a doença. Você vai ter ódio dessas coisas, porque você entregou o governo da sua alma para o Espírito de Deus. Então a Bíblia diz assim, que haja em vós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Então quando você entrega o governo da sua alma para o Espírito, então o Espírito irá produzir na sua alma os sentimentos de Cristo, que é compaixão, amor, bondade, benignidade, longanimidade, enfim, é os frutos do Espírito. Entendeu? Mas quando a sua alma ela está entregue ao governo da carne, então ela vai odiar quem não deveria. Então, em vez de odiar o diabo que está usando a pessoa, você vai odiar a pessoa e alimentar o diabo com o seu ódio. E o diabo vai gostar muito disso, porque você odeia a pessoa e com isso você está pecando, porque Deus diz que a gente tem que amar até quem nos odeia. Mas aí você odeia a pessoa e alimenta o diabo que está usando a pessoa para te fazer mal, para te ofender. E você odeia a pessoa e não combate o mal que está por detrás da atitude daquela pessoa. Então aquele demônio que está usando aquela pessoa é alimentado e fortalecido pelo seu ódio, que você conserva aquela pessoa. Mas isso por quê? Porque a sua alma está sendo governada pela sua carne. Quando a sua alma estiver governada pelo Espírito, você vai discernir as coisas, porque o homem espiritual discerne bem tudo. Aí você vai entender que não é a pessoa que você tem que odiar, é aquele demônio maldito, desgraçado, que está por detrás daquela pessoa. Quando Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, para com isso, não vai te acontecer, diz, para trás de mim, Satanás. Jesus teve discernimento, não era Pedro, mas era aquele que estava por trás de Pedro. E Jesus na hora combateu o mal pela raiz. Então quando você tiver a sua alma governada pelo Espírito, você vai combater o mal pela raiz. E a raiz está no mundo espiritual, nas coisas concernentes a Satanás, e não aos homens. Ou seja, você vai interceder pelos homens, você vai amar, você vai orar para que aquela pessoa seja liberta daqueles tentáculos malignos, que manipula, que controla a pessoa muitas vezes para te prejudicar. Uma pessoa que tem a alma governada pelo Espírito, ela é espiritual, ela discerne as coisas muito bem, ela tem discernimento. Então ela não vai odiar mais, ela só vai odiar quem Deus odeia. Quem Deus odeia? O diabo, então você vai odiar o diabo. Quem Deus odeia? A morte, você vai odiar a morte. Deus odeia a doença, a enfermidade, você vai odiar essas coisas também. Então aquilo que Deus odeia, você vai odiar. Aquilo que Deus ama, você vai amar. Porque o governo da sua alma está sujeito ao Espírito. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ora, como que se sujeita a Deus? Não tem como você se sujeitar a Deus se a sua alma não está sendo governada pelo Espírito. Não tem como. Se a sua alma está sendo governada pela sua carne, você vai se sujeitar à sua carne. E, consequentemente, ao diabo, que influencia. Agora, para encerrar, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muitos cristãos falam de batalha espiritual. Mas no que consiste a batalha espiritual? Irmãos, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, não existe mais batalha espiritual, porque você já é mais que vencedor. Ora, se a palavra diz que nós somos mais que vencedor, para que batalhar? Nós não somos mais que vencedores? Então para que batalhar? Eu vou batalhar se eu já venci, se eu já sou mais que vencedor? Então, em relação a nós em Cristo Jesus, não há mais batalha. Há vitória. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apenas tomar posse daquilo que já é meu. Agora, a batalha espiritual existe? Existe, mas em que consiste a batalha espiritual? É quando você que está em Cristo Jesus está batalhando por outros. Aí sim, por exemplo, pela sua família, há uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você não batalha para você mesmo, porque você já tem Cristo, você já está completo em Cristo. A única batalha que a Bíblia diz em relação ao cristão não é a espiritual, mas é a batalha contra a carne. Aí sim, a Bíblia diz que a nossa luta é contra a nossa carne. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que crucificar a nossa carne, esmurrá-la. Nós temos que mortificar as obras do corpo. A Bíblia diz que o espírito luta contra a carne, o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Essa é a nossa batalha. Só que entre o espírito e a carne existe o campo de batalha, que é aqui na mente. Então, veja bem, a nossa batalha
Ela não é espiritual, porque no espírito já está resolvido. Mas a nossa batalha é aqui, ó, na mente. Porque o diabo, ele vai agora lançar aqui na nossa mente as crenças dele, as ideologias dele. Para que a gente entregue a nossa alma ao governo da carne. Entendeu? Então o que nós precisamos fazer? É resistir ao diabo e sujeitar a Deus. Então sempre que o diabo lançar a seta, falar alto lá, Satanás, está escrito. Deu fora. Eu não aceito isso, é mentira sua. Então a gente apenas se defende com o escudo da fé. Né? E com a palavra de Deus, você diga, em nome de Jesus, fora. Então você simplesmente se protege, você tem que proteger a sua alma, guardar a sua alma. Agora, quando tem pessoas que não são cristãs, que estão sobre o domínio de Satanás e do pecado, aí nós temos que batalhar por elas. Aí nós temos que entrar em batalha. Por quê? Porque essas pessoas não são nascidas de novo, e elas estão sob o domínio de Satanás, então nós intercedemos, nós colocamos na brecha. Então você deve guerrear pela sua família. Ai, meu Deus, você está molhando tudo aqui. Estou batendo o pé aqui na minha está molhando tudo. Então você deve batalhar pela sua família, você deve batalhar pelos não crentes, você deve batalhar também por território. Então aí aonde existe a batalha espiritual. Porque tem pessoas sob as garras de Satanás e você vai entrar em guerra para arrancar essas pessoas das garras de Satanás e trazer para Jesus. E isso ocorre através do quê? Através da oração, da intercessão, do clamor, através da fé. É nisso que consiste a batalha espiritual. É entrar em confronto contra Satanás para arrancar das mãos dele, das garras dele, aqueles que estão presos. Por isso que Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Para quê? Para libertar os oprimidos, para curar os quebrantados, entendeu? Para libertar os cativos. Então Jesus, ele batalhava em favor das almas. É assim que nós em Cristo Jesus devemos fazer. Devemos batalhar por aqueles que estão fora do reino de Deus, que estão sob o domínio de Satanás e do pecado. Batalhamos por eles, para que eles possam vir para Cristo, vir para a luz. Aí é uma guerra, uma batalha, porque enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos estar nessa batalha espiritual para arrancar das mãos de Satanás. Agora, em relação a nós não temos batalha espiritual porque já está tudo resolvido. O que nós precisamos é lutar contra a carne, para não deixar a carne fazer o que ela quer, e devemos proteger a nossa alma, não deixando que Satanás lance os seus conceitos, as suas mentiras. A gente protege a alma, e nós só protegemos a nossa alma com a palavra, se sujeitando à palavra. Sujeitai-vos a Deus, a palavra, e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então essa era a palavra que eu queria trazer para vocês, no nome do Senhor Jesus. Então viva uma vida de vitória. Entregue o governo da sua alma ao seu espírito, recriado em Cristo Jesus. Ou seja, se você está entregando a sua alma, entregando o governo da sua alma para o Espírito, você está entregando para o Espírito Santo, que está amalgamado ao seu Espírito. Então você vai ter uma alma sarada e um corpo saudável, e uma vida longa nessa terra. Amém, meus amados? Então é isso aí. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem na paz.